Estamos ao vivo e seja bem-vindo ao programa ou à nossa oficina do empreendedor. Eu tinha 9 meses, eu trabalhava na África do Sul, então nesse momento de decisão é um momento, acho, muito pessoal. É muito dinheiro. Quando é muito dinheiro, como é que você se vê? Estamos ao vivo e seja bem-vindo ao segundo episódio do nosso programa ou a nossa oficina do empreendedor. Este é o espaço onde, semelhante à sua viatura, que quando está com problemas tem que ir ao mecânico, o empreendedor também, aquele que tem as ideias e todos os dias está a fazer alguma coisa, vem aqui neste programa, neste canal, para ouvir um pouco mais e ver se vai apertando um e outro parafuso no seu negócio, no seu dia a dia, na sua forma de ser, na sua forma de olhar o negócio e que possa melhorar o seu desempenho. No final do dia, o que nós queremos é essa melhoria de desempenho. Hoje o meu convidado é alguém que eu conheci recentemente nesses eventos e eu vi que ele tem uma empresa bastante próspera. Tem um grupo de colaboradores muito animados. Acho que depois dele se apresentar, quando for a página da empresa dele, do Instagram, vai ver que é muita dinâmica. Então, ele pegou, ao meu ver, ele pegou as redes sociais como uma grande plataforma de vendas e eu quero saber com ele hoje se está a dar resultado, como é que ele iniciou o negócio dele e o que é que pode partilhar em termos de experiência, de vivência, de dificuldades de crescimento. O convidado de hoje chama-se Douglas. Douglas, qual é o segundo nome? Presente para a nossa audiência. Bom, é um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Douglas Chaka, né? Esse é o que mais as pessoas conhecem, né? Então, eu sou um jovem empreendedor. Iniciei a minha empresa em 2015. Então, iniciei, na verdade, primeiro como uma empresa de informática, mas depois fiz uma evolução, né, que era para a gráfica, porque alguns serviços que eram solicitados no princípio. Mas Douglas, vamos chegar aí. Eu gosto primeiro de perceber do nosso convidado de onde ele vem, porque às vezes, sabe, há aquele conceito, aquela ideia de que só são os herdeiros, são aqueles que nascem no berço de ouro, são aqueles que a vida já lhes facilitou tudo, né? Tipo, já cresceu, lhe entregaram uma empresa, vai lá gerir meu filho, pá, ok? Porque a sociedade de hoje vende muito o imediatismo. Quando aquilo que é negócio instalado, houve um processo, né? Houve alguém que nasceu. Então pode começar, pelo menos, vamos lá, entendendo a sua infância, mas mais secundária e onde começa a trabalhar para depois migrar. Mais ou menos o que aconteceu lá atrás que começou a lhe dar visão e possibilidade, porque eu sei que a sua empresa não é herdada, é sua, você construiu de baixo, mas lá atrás quais foram os indícios, indicadores de que, bem, é possível? De onde é que o Douglas começa? Bom, eu nasci na cidade da Machixe, província de Inhambane. Uau! Então, nasci, na verdade, e fui criado pela minha mãe e minha avó. Isto porque perdi meu pai logo cedo. Eu tinha 9 meses, eu trabalhava na África do Sul. Então, depois disso, a minha mãe conseguiu dar continuidade àquilo que é o meu crescimento. Então, vivi com as minhas 3 primas dentro de casa. Então, foi passado o tempo, ela conseguiu um emprego, né? E conseguiu também nos tirar da casa da minha avó para a nossa casa própria. Mas, ao mesmo tempo, aquela casa era feita de caniço, na verdade, né? Chama de madeira e zinco em Inhambane. Então, depois disso, terminar a secundária, né? Acabei me mudando para Maputo. Me mudei para Maputo por quê? Porque estava em busca de uma universidade. Mas Douglas é filho único? Sim, sou filho único. Uau! Sim, sou filho único. Filho único que não conheceu o pai. Deve ser bem. Digamos que isso, na verdade, foi um medo que eu fui carregando
já para quando chegasse talvez a fase de ser pai, né? Agora que eu sou pai, porque não imaginava exatamente como é ser pai, não tinha uma imagem de referência ali, só praticamente vivi mesmo com mulheres dentro de casa. Então, as pessoas que eram de referência da parte paterna, muitas das vezes eram tios da parte da minha irmã, da minha mãe, ou tios da parte do meu pai, né? Mas também não era assim uma convivência muito próxima, porque todos estavam distantes, sim, não viviam exatamente conosco, então por isso que ficava um pouco difícil, era um receio que eu tinha, tipo, imagina se quando eu for pai. Depois, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Exatamente. Será que eu vou morrer logo? Depois disso, como é que será os meus filhos? Ou mesmo se eu não morrer, como é que vou conseguir criar transmitir? eles? Que conhecimentos vou transmitir às crianças? Porque eu não tenho assim uma referência daquilo que é pai. Quem era pai muitas vezes era a minha mãe. E a minha mãe tinha que acordar logo cedo, de madrugada, posturar, para depois sair para o serviço e na volta do serviço continuava a costurar. Então, até em alguns momentos, quando estávamos dentro de casa a assistir, né? Porque ela tinha novelas na altura, pai, que vai assistir novela, não sei o quê. Quando chegava a hora de assistir novela, ela sempre adormecia, porque ficava de cansaço, acordou às 4 para depois, então, 19 horas, 20 horas, quando basta sentar, já não havia nada. Então tínhamos aquela luta de remotos, que olha, mamãe está a assistir novela, disto aqui, nós queremos assistir outra novela, mas quando você trocava de canal, ela, peço para voltar naquela minha novela. Mas depois tive mesmo essa saída para Maputo. Depois de terminar o ensino secundário, não consegui entrar logo na faculdade, logo no primeiro ano, após terminar. E tentei no segundo ano, mas vim antes para aqui, porque queria aproveitar alguns cursos técnicos de curta duração. E também, já quando chegasse o tempo, a preparar-me já para entrar na faculdade. Então, entro na faculdade em 2009, para a licenciatura em Física Aplicada. Então, entrei lá e fiz o curso. Então, durante aquele período da faculdade, eu aprendi, já tinha um pouco de conhecimento de informática. Então, já reparava alguns computadores dos colegas e depois comecei a ganhar algum dinheiro através disso, né? Então, mas quando veio para Maputo, ficou aonde? Tem família cá? Sim, tenho família cá. Fiquei em casa da minha tia, irmã mais velha da minha mãe. Então, fiquei lá por um período. Então, quando consigo admitir a faculdade, então eu passei na residência. No lar de estudantes, nesse caso, em Tangará, no primeiro ano. Depois mudei para uma outra residência também da Universidade de Dormangane. Então, fui fazendo o curso, depois também fui fazendo esses pequenos trabalhos. Mas essa informática aprende já onde? Onde é que começou isso? Aprendi mexendo mesmo? Mexendo, estragando? Aprendi mais com meu tio. Porque na altura ele tinha alguns pequenos negócios de reparação e venda de computadores, porque ele trabalhava na UEM como informático. Então, depois fui para lá, ia para lá em casa dele, ora tinha um computador a reparar, para desmontar, ligar a fonte. Então, por curiosidade, sempre eu vinha fazendo isso durante a infância, desmontava aparelhos de casa só para ver até onde vai. Levou muita porrada estragado. Isso também foi assim, eu estragava carrinhos no primeiro dia, estava me entregar, queijo remoto e companhia, eu já abria para procurar entender como é que esta coisa aqui funciona, qual é o mecanismo interno. Então, levei boas chineladas por conta disso. Então, ficava aí, desmontava, voltava a montar. Então, durante a faculdade já estava mais familiarizado com aquilo. Então, fui reparando algumas coisas de particulares, de colegas, a maior parte. Então, depois já começaram a fazer cobranças. Tipo, olha, preciso de mais algum dinheiro para poder resolver teus problemas. Ok, tá bem, porque se calhar era mais procurado, né? Olha, não tenho tempo, mas se tu me deres dinheiro, posso organizar esse tempo para ti, para fazer o trabalho. Então, fazia instalações de programas, etc. Então, depois também tive a oportunidade de trabalhar na Ordem dos Advogados, para me chamam, digitar. Era para digitação. Eles estavam a migrar, estavam, na verdade, informatizar a informação que ele já estava lá, que são os processos dos advogados estagiários.
E também dos advogados já com carta, como posso dizer, com a carteira de advogado. Então tinham 2 bases de dados, tinham que introduzir os dados lá. Então trabalhei lá por um período, introduzimos os dados, recebi. Então depois, aquilo sempre a oportunidade, né? De repente aparece um problema na ordem dos advogados, mas o engenheiro que trata da rede toda aí do escritório não estava sempre disponível, porque ele também tinha um outro trabalho, trabalhava na MCL. Então eu só ia para lá no final do dia para resolver os problemas locais, depois voltava para o trabalho dele no dia seguinte. Ok, então me chama, olha, nós estamos a ter um problema aqui de rede, não temos internet, essas coisas todas. Eu já tinha conhecimento de rede, fiz algumas formações rápidas, né? Então, chego lá, verifico que na verdade o problema era cabo, não é porque alguém fez mal a limpeza aí e acabou puxando. Conectei, então pagaram por isso, certamente. Disse, é um tempo de serviço. Pagaram razoável. Então, depois, quando tinham talvez algum problema recorrente, a hora que o computador não está a ligar, peço a verificar, pelo menos pequenas coisas que ele não estivesse disponível, com a autorização dele, claro, porque depois criamos uma boa relação com o engenheiro, ele também me explicava mais ou menos. Eu chegava lá, ligava para ele, caso tivesse alguma dificuldade, tipo, olha, nós estamos com essa situação, agora o que eu faço? Eu já fiz até aqui, agora daqui eu preciso da tua orientação. Então ele foi me dando orientação, fui fazendo. Então fiquei curioso porque ele fazia website, estava construindo um website também para ordem dos advogados. Ok, tudo bem. Nessa altura ainda estou na faculdade. Então, termino a faculdade. Quando chega a vez de fazer a monografia, começo a procrastinar muito. Mas vamos lá voltar, depois vamos a essa parte, porque eu acho que tem alguns parafusos aqui que eu estava a apontar que dá para nós apertarmos e explorarmos, né? Surgiu um problema onde não era necessariamente a sua área, né? E também diz que foi... quer dizer, é quando se diz que a oportunidade faz o ladrão, mas vamos encontrar no bom sentido. Sim, no bom sentido é que durante o período em que estive diz que não entrou logo para a faculdade, então foi se preparando com um e outro curso. Sim. Então quando chegou a oportunidade já tinha uma formação base para realmente conseguir resolver aquela situação. Sim. Só que nisso, o Douglas não optou, né, em roubar o trabalho do engenheiro que ia lá, porque podia muito bem ter se acabado, que olha, eu consigo resolver isto. E se me pagaram, se eu ficar com este contrato, né, eu praticamente serei, né, o tal, né, o manda-chuva. Por quê? O que lhe fez ter que continuar, porque teve que lhe informar que resolveu um problema e até lhe pagaram. Se calhar não disse quanto, só para não pedir a nhonga dele. Brincadeira. Mas eu queria perceber esta parte de ter que fazer com ele, né? O que é medo de avançar sozinho ou é mesmo uma questão de respeito pelo trabalho do outro e esperar, obviamente, a sua oportunidade? Bom, primeiro é respeito pelo trabalho. Segundo era o respeito que eu tinha por ele. Porque é alguém onde você pode aprender tudo, podia aprender tudo com ele, né? Naquele período não tivemos muito tempo para aprender porque ele realmente era uma pessoa super ocupada. Mas era uma pessoa super flexível. Que em qualquer momento podias pedir um conselho, se ele estivesse disponível para resolver, podia te ajudar a resolver. Mas não... É exatamente isso, ver que é uma pessoa que você pode beber alguma informação dele. Isso, espaço de aprendizagem, né, acima de tudo, para crescer, porque estou a ver, acabou sendo ele, vamos supor que ele é contratado como uma empresa de fora, então praticamente você se contratou na empresa dele para passar a prestar o serviço e responder a ele, né? É como se fosse um escritório de fora que deixa um colaborador ali e vai fazendo o trabalho. Isso de alguma forma se chama intraempreendedorismo, quando dentro daquilo que estás a fazer, estás a trabalhar, consegues, primeiro responde um pouco mais, para além daquilo que se pretende. E começa a criar
áreas, né, ou vamos chamar de departamentos dentro da coisa que antes não existiam, que é esse ocupar espaços vazios, né? Mas vamos lá, e depois disso diz que começa a procrastinar. E nesse procrastinar está a trabalhar, a ganhar algum dinheiro, o que pior ainda. Pior ainda, sim, porque como é que eu começo a procrastinar, na verdade? É que no final do curso, quer dizer, no final da licenciatura, né, tens de fazer um trabalho de monografia. Sim. Nessa monografia, eu havia escolhido um tema que tinha que recolher dados no Ministério dos Recursos Minerais. Mas, por causa das nossas burocracias, e alguma vez até parecia a maldade da pessoa, né? Mas só que eu sempre mantinha aquela mente aberta, que, olha, se calhar realmente não é a pessoa que eu falei com ele, se calhar é uma outra pessoa que também que está distraída, está a fazer outras coisas. Então, aqueles dados nunca consegui ter e perdi quase 3 meses naquele vai ver, ora, submete a carta, espera 15 dias para nos respondermos. Quando volta, o diretor viajou, mas venha daqui a uma semana, mas deixa o teu contato. Quando você volta, o contato já nem existe, nem a carta já nem sabe onde é que está, tem que voltar de novo. Então, com aqueles pequenos negócios que íamos fazendo, então acabo ficando a procrastinar. Então, é daí onde o meu colega amigo, na altura, que também estava a procrastinar por seus motivos, né? Então, depois conversamos. Olha, nós estamos aqui a perder tempo, nós já fizemos quase tudo o que era necessário. Qual é o problema de nós fazermos isso? Então, depois sentamos, ele tinha o tema dele, eu tinha o meu tema. Disse, olha, vamos lá fazer um grupo de estudo, mas com o objetivo de finalizarmos o nosso curso. Aquilo fizemos em menos de um mês. Terminamos tudo, fomos defender no mesmo dia. Então saímos, olha, nós olhamos, afinal de contas nós estamos a fazer o quê? Em menos de um mês já conseguimos resolver todos os problemas, porque chegando lá nos nossos tutores, eu expliquei o meu problema, que era acesso a dados, então falei com ele e disse, olha, ok, vamos mudar de tema. Vamos fazer assim, eu consigo os dados para este tema, por exemplo. Vamos trabalhar juntos. Ok, trabalhamos. Aquele foi todos os dias, de manhã até a noite, olha, vamos lá finalizar. Finalizamos. Ele agora está no Estudo Superior de Songo, acho que se o nome esteja correto. Ele está lá, é docente, e eu estou cá. Então, mas é física aplicada que estudou. Sim. Que vamos ter que andar. Ok, vamos lá dizer que finaliza esta parte toda. Agora, como é que da física aplicada chega onde está? Bom, nesse período de procrastinação, ao mesmo tempo iniciei a leitura de muitos livros. Ok. Muitos livros mesmo. Leitura, audiobooks, vídeos, foi mesmo uma imersão em termos de motivação e mais ou menos aquilo que é procurar o sentido da vida, né? Então, acreditava que se calhar tem alguma coisa que eu poderia conseguir. Muita coisa estava atrasada na vida, mas em termos eu tinha que pelo menos me localizar exatamente onde é que eu estou, como é que eu sou, com quem eu sou e onde é que eu vou. Então, nesse processo, acabei mesmo tomando uma decisão. Olha, eu não vou continuar com a física aplicada em termos de, vamos lá, dar aulas ou seguir um mestrado naquele momento. Eu disse, olha, eu agora preciso, na verdade, são fontes de rendimentos. Fontes de rendimentos, o que eu consigo fazer? Eu listei quase tudo o que eu conseguia fazer. Que, olha, eu consigo fazer trabalhos de técnico informático, trabalhos de design também, que já havia feito alguns cursos também de curta duração, design, sei mexer tudo isso. Okay, vamos lá agrupar tudo isto para vermos de onde é que vai. Tudo isso está interligado, ok? Design informático, as pessoas não percebem exatamente qual é a diferença. Por isso, quando um designer chega num sítio, até ele chama, olha, estou com um problema no computador. Então, comecei a fazer isso. Submeto algumas cartas a algumas organizações não governamentais e, ao mesmo tempo, ia submetendo alguns currículos em algumas empresas de informática. Então, é aí onde eu consigo um emprego de novo na Think Service. Na altura estava aí no edifício Rovuma, do que está na Rovuma, né? Então, trabalhei ali acho que por uns 5 meses, mas ao mesmo tempo estava a dar formação de Excel avançado.
porque eu também dominava o Excel. Então, fui dando formação após da hora normal de expediente, fui dando formação no Centro de Formação Profissional ABOV. Eles tinham alguns cursos que era formação em empresas, então eu fui para lá, dei algumas aulas e faturei exatamente, né? Porque pagavam mais daquilo que eu ganhava no meu emprego. No emprego, no então, Think Service. Então, depois levei aquele valor, comecei a investir naquilo que é a legalização da empresa. Então, fui mesmo no baú, pessoalmente, reserva, aqueles processos todos, reserva de nome. Então, começou a ganhar dinheiro primeiro, depois é que formalizou a empresa. Mas já tinha ideia de que vai criar uma empresa. Vou criar uma empresa. Foi para o emprego, mas já saber para gerar dinheiro para poder iniciar a empresa. Quando entrou no emprego, já tinha previsão de quanto tempo precisava para gerar? Não, eu adotei um sistema. Olha, tem que baixar um pouco as expectativas daquilo que serão os próximos passos, porque eu vi de um escritor que me disse, olha, vai com tudo, mas diminua as expectativas. Expectativas não que tu não vais conseguir, não. Diminua as expectativas, tipo, olha, pode não acontecer naquele período que eu estipulei, mas ok, o que eu terei conseguido naquele período. Ok. Então, não é necessariamente se você conseguiu tudo que você escreveu ou tudo que você almeja, mas é se você se transformou numa nova pessoa também. Então, nesse processo, consegui esses pequenos valores, iniciei os processos de licenciamento da empresa, consegui, e depois, antes até de conseguir o licenciamento, fiz alguns trabalhos em algumas organizações. Fiz alguns trabalhos de informática e pergunto, olha, nós temos um design de uma brochura, é urgente, a pessoa que faz o design precisa de mais tempo. Eu, não tem problema, eu ia de fazer. Então, levava aquilo e chamei outro, ou na verdade, na altura foi o meu formador na área de design. Então, eu digo a ele, olha, eu ainda não tenho experiência no design, acabo de me formar, então só posso entregar a ti, você que sabe como se faz uma brochura, são 32 páginas, então você que sabe como organizar. Ele, não tem problema, organizo, entramos num acordo e depois eu volto, entrego o design. Eles vão imprimir no outro sítio, porque era o acordo, né? Então, fui fazendo trabalho, depois eu questiono, olha, impressão, eu posso fazer a impressão, porque já contactei alguns sítios para me fazer a impressão. Então, é daí onde já começa, já tinha dois caminhos, informática e gráfica. Então, fui revendendo os serviços dos outros. Então, chegava lá e tinha... Mas nessa altura já tinha se desligado do trabalho? Ou ainda continuava? Ainda continuava e depois já quando tive a ideia já de licenciar, já e conseguia conciliar estas consultorias e o trabalho? Era possível conciliar. Era possível, porque tinha muito tempo disponível. Então, na altura, os e-mails, eu usava e-mails para interagir com eles, em termos de layout, essas coisas. Só ia para lá mesmo fazer algum trabalho rápido. Claro que em alguns dias tinha que faltar no serviço. Mas consegui fazer isso, desliguei-me da empresa. Essa que ele contratou? Sim, cheguei Então, acho que este parafuso também interessa apertar, para dizer que é possível estar a trabalhar enquanto empreende. Sim. Ou seja, vai empurrando o barco do outro enquanto constrói o teu próprio barco, que é para chegar à altura e pular. Sim. E não foi difícil para si ter que abandonar um emprego que era uma fonte de renda segura que não depende de ti, né? Porque quando nós estamos no emprego, uma coisa boa que eu até costumo dizer aos meus colegas é que quando você é empregado, a sua preocupação não é quanto vendeu a empresa, não, é se eu recebo a minha parte. Agora, do outro lado, você tem que ir atrás desse rendimento. Então, não houve aqui, porque por mais que te dê muito lá, você percebe que esse muito é resultado do meu esforço. Exatamente. Enquanto que aqui, sabe, hoje posso ficar doente, hoje posso faltar. Exatamente. Como é que foi este momento de ter que decidir e dizer, aqui já está
a fase deste já está terminada, inicia outra fase. Ok. Contando que é alguém que sempre dependeu de si mesmo. Sim. Não tem nenhuma outra fonte, né? Não tem papá para ligar e para vir transferir um confirmado aí, porque a coisa não está. Sim. Bom, naquele período nós tínhamos também um pouco de atraso de salários. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa que tem um escritor e ao mesmo tempo o mestre da motivação, o Jim Rohn. O Jim Rohn, ele na verdade, eu agora consigo perceber mais ou menos o que ele falou, porque ele dizia que às vezes a mudança, a transformação começa com educação, não com motivação. Porque se você começa com motivação, você pode motivar um idiota e agora tens dois problemas. Tens um idiota e tens um idiota motivado. Epa. Então, em algum momento eu posso dizer que estava tão motivado que não olhei muitas das vezes para as consequências daquilo, da minha decisão. Então, eu, na verdade, podia dizer que tinha um idiota, meio idiota motivado. Mas que depois deu certo. Deu certo. Então, se calhar nem era tão idiota assim. Exatamente. Então, depois consegui mesmo iniciar, mas não foi tão fácil em termos de, vamos lá, de retornos, né? Era uma coisa onde estava mesmo determinado a fazer. Então, saí, comecei a correr atrás das coisas e tive a oportunidade mesmo de trabalhar com uma organização, essa organização que fui submetendo algumas cartas. Então, consegui mesmo ampliar um pouco mais aqui, que é o volume de trabalho que eu tinha que fazer com eles. Então, fui fazendo impressões. Então, depois, ver que, olha, só tenho um único cliente. Fica complicado. Quer dizer, cliente, como diz, é alguém que realmente conseguia pagar as minhas contas, né? Então, tinha outros clientes, mas era tão pequeno que não tinha tanto retorno assim. Então, eu disse, não, olha, eu não posso continuar a depender somente destes aqui. Eu tenho que largar a minha lista de clientes. Então, daí eu sentei, fiz as cartas, mas sem cartas. Listei, porque eu tive acesso à informação. Acesso à informação é saber que o Alphas tem a empresa Aplinks, tem a MCRIA, e depois conheces, vamos lá, o Daniel David tem a Soico, conheces um outro que tem uma empresa de contabilidade, tem outra empresa de construção. Uma lista de empresas, saber que, fulano é uma rede este aqui. Olha, tem as organizações não governamentais, muitas das vezes, eles listam os parceiros no final da página. Olha, financiado por, aqui como conseguimos ver, né? Então, você foi para essas fontes, esses documentos. Alguns documentos para ir de parceiros, sim. Exemplo, são parceiros. Mas essa informação é pública. É pública, não é disponível para todos. Sim, significa que qualquer um que está nos assistir aqui neste momento pode muito bem ir procurar revistas, inclusive tem aquelas 100 maiores empresas, por exemplo, da KPMG, não sei se ainda publico, mas existem várias revistas, várias fontes, onde é possível listar empresas, onde pode apresentar a sua proposta, os seus projetos. E o que deu isso? Bom, deu muito trabalho. Na altura não existia as redes sociais como tal. Não eram fortes como hoje. Acho que estava no princípio, sim. Do Facebook, sim, o Facebook iniciou há muito tempo. Sim, não tinha Instagram. Mas mesmo assim o Facebook as pessoas não viam mais pelo lado de negócio, viam mais pelo lado pessoal. Aí, lembrar os colegas da escola, da faculdade, etc. Então, peguei na lista, fui pesquisando. Olha, local endereços, nesse caso, endereços, e-mail, contacto. Então, depois imprimi um primeiro lote. Fiz as cartas todas, as 100, mais ou menos 100 cartas, que eu defini como metas. Imprimi um lote, 20 cartas. Um dia saio, começo a circular na cidade. Saio da Matola, vivia na Matola. Saí da Matola, de Chapa, vim para aqui para a cidade, com a minha pasta. Circulo na cidade, fui entregando as cartas. Em alguns sítios os endereços já não eram, porque se calhar já mudaram ou estavam no outro sítio, uma coisa assim parecida. Cheguei em algumas organizações, fui deixando cartas de apresentação, fui conversando para saber se precisam mesmo desse serviço, como é que era, mas sem nenhuma formação em termos de vendas, como é que tem que ser feita a venda. Então fui fazendo mesmo de forma
esporádica. Olha, tenho isto, posso fazer isto, aquilo. Tenho a parte da informática, tenho a parte da gráfica. Ok, receberam as cartas. Então, depois recebo uma chamada. Pois, olha, eu peço para confirmar o e-mail, queremos enviar uma solicitação. Uma cotação. O e-mail é exatamente esse que eu entreguei. E recebi o e-mail e quando vi a cotação, eu disse, não, isto aqui acho que não é verdade. Espera, era um pedido de cotação? Pedido de cotação. Então, não era uma encomenda grande? Era uma encomenda grande na altura. Então, eu olhei e disse, não, ok. Pesquisei, olha, liguei para alguns que eram parceiros, na verdade, na gráfica. Eu não tinha nenhuma máquina, era só pasta de computador. Só ligo para eles, solicito cotação, eles me dão cotação e eu acrescento a minha margem. E eu disse, olha, tenho que acrescentar uma margem de seguro aqui, porque não posso extrapolar, não posso fazer muito barato, então senão eu vou ficar... Fizemos aquilo. Ficou muito tempo, quase uns 6 meses. Vamos analisar, vamos responder. Aquela cotação chegou a passar, mas quando isso foi fazendo outras coisas, né? Então, fui fazendo esses trabalhos, fui enviando algumas cartas, fui fazendo trabalhos com aqueles clientes que já existiam. Então, depois pediram uma outra cotação, antes daquela maior. Fui fazer o trabalho. São meus clientes até hoje. Uau! São meus clientes até hoje. Mas aí, até um ponto que saltou, que eu queria perceber. Primeiro, era funcionário empregado. Decidiu abrir mão para ir ao assunto da informática. Sim. Agora, depois faz a transição da informática, quando nesse processo começam a pedir algum material para fazer design. Sim. Então, foi pulando, percebeu que é mais rentável a parte da gráfica do que necessariamente a parte da informática. Só que a parte da informática não lhe exigia tanto equipamento. Sim. A não ser o seu conhecimento nisso. Mas a parte da gráfica, ao mesmo tempo que é rentável, também lhe coloca o desafio de ter que ter máquina. Não podia... Por que não decidiu pela informática? Porque é mais confortável. Eu só sento aqui, depois ligo, venha, mexe cabo, pá, e fica. Eu estou a perguntar isso por quê? Porque eu vejo muita gente que entra para uma zona de conforto a partir do momento em que começa a ganhar o mínimo. Né? Não, eu queria perceber o que move o Douglas nisso. Qual é esse pensamento e, sobretudo, tens quantos filhos? São 2. São 2. O mais velho tem quantos anos? É a mais velha, nesse caso, tem 6 anos. 6. Como é que chama ela já agora? Alana. E o outro? O mais novo tem 5 meses. Uau, parabéns. Jason, sim. Douglas, Alana, ela precisa aprender esta forma, né? Esta estrutura de pensamento de ir para o mais arriscado, quando o menos arriscado está super disponível. Como é que pegarias isto para ensinar as pessoas a fazerem escolhas mais assertivas, mas percebendo ao mesmo tempo mais arriscadas? O que move estas decisões ou estes caminhos, no seu entender, pela sua experiência? Bom, pela minha experiência, nesse momento de decisão, é um momento, acho, muito pessoal. Ok. Muito pessoal, porque a pessoa tem que olhar para si, dentro de si, e refletir bem exatamente onde quer chegar. Então, como quer levar a vida dele. Então, naquele momento, para mim, era um desafio. Olha, se eu agora estou a construir essa empresa, e agora tenho essa oportunidade de gráfica, não larguei completamente, mas eu disse, olha, aqui é a oportunidade de eu construir, vamos lá, ampliar aquilo que é a minha capacidade de geração de renda. Então, e é uma oportunidade de quase novidade, para mim era novidade quase todo dia. Porque quando alguém pedia uma brochura, outro dizia, olha, não quero esse tipo de brochura, quero uma brochura assim, etc. E me dava aquela oportunidade de ir mexer coisas, fazer as coisas. Porque eu, quando ia nos meus parceiros, não chegava lá deixar e ir para casa, ficar à espera do trabalho estar pronto. Eu fazia com eles. Então, acredito que isso é que me puxou mais
alargar mais a informática e alargar a informática para ficar mais na gráfica, porque eu tinha coisas a fazer. Então, isso que me dava aquela motivação. Olha, eu estou a construir alguma coisa. Okay. E é uma coisa que eu gosto de fazer, que é construir. Até agora tenho essa dificuldade dentro da empresa de sair completo do operacional. Você me acaba de dizer, boss, vai lá ficar à espera aí. Estamos a estressar. Porque eu às vezes posso talvez criar uma pressão acima daquilo que eles na verdade estão, na velocidade que eles estão. Não facilita, né? Então, okay. Então é exatamente isso. O fazer é que me levou a tomar essa decisão. Hoje são quantos colaboradores no seu negócio? Agora somos mais de 10. Então o plano na verdade é passar para mais de 20, né? Então, sim, porque realmente como agora que disse somos 10 e passar para 20, como é que faz esta referência do para onde quero ir, né? O que usa como régua para dizer, eu estou a ir para aqui? Quais são as aspirações do seu negócio e aquilo que está a correr atrás? Bom, neste momento, a planificação que estou a fazer está dependendo muito daquilo que é a capacidade que nós já temos, em termos de máquinas. Nós temos novas máquinas, então precisamos ampliar em termos daquilo que são a capacidade das pessoas usarem aquelas máquinas. Então tem que ter mais pessoas, também tem que ter mais formação, porque nem sempre a pessoa está preparada para usar diversas máquinas ao mesmo tempo ou a mesma máquina consegue fazer inúmeras coisas que nós poderíamos estar a perder. Okay. Então, temos mais serviços já a oferecer, então precisaremos mesmo ampliar a nossa rede, tipo a capacidade humana. Agora vamos, na verdade, eu fui um pouco para frente porque a coisa me ocorreu na hora, mas eu queria perceber do Douglas como é esse processo de crescimento. Começou subcontratando ou terciarizando, né? Recebia a cotação, era um unionista, recebia a cotação e mandava outros fazer, né? Então, e hoje já tem uma equipe. Como foi esse processo de passar do eu-presa, né, que é a empresa de um só, que nem máquinas tinha, né? Porque hoje tem muita gente que envia cotações, mas a gente sabe que no final do dia, aliás, hoje eu acho que o Douglas tem mais pequenos Douglas lá que estão a falar com clientes, estão a ganhar trabalho e mandam para si, que é para depois serem eles a entregar. Mas agora, vamos lá, porque temos que falar com esses também. Como é, o que aconteceu para perceber que tem que ter próprias máquinas e começar a ter o seu próprio pessoal, né? A primeira contratação, a primeira máquina, o que lhe deu um estalo de que é possível ter tudo isso? A primeira coisa mesmo era a questão do lucro. Quer dizer, quando terciarizas, tens uma margem de lucro um pouco menor. A segunda coisa era, sempre quis ter essa garantia, que é o controle de produção. Sim, porque a terceirização funciona bem sempre, mas depende da agenda do outro. E os nossos clientes sempre não davam um prazo assim muito longo para a produção dos materiais. Já lhe penduraram os teus fornecedores? Já. Mas também já me salvaram. Já me salvaram e tanto. Havia situações onde eu até admirei. Eu às vezes digo à minha esposa assim, olha, se o Ivan consegue sair de Campoane num domingo, deixar a família dele, para mim imprimir umas 50 brochuras comigo, para entregar ao cliente. Não tem preço isso. Não tem preço. Não tem preço. Então, tenho parceiros, na verdade, que me ajudaram tanto logo no início, mas acredito que é a relação que eu consegui criar com eles de confiança. Porque conseguia, em alguns momentos, no princípio sempre tinha que pagar adiantado, mas às vezes tinha que pedir emprestado dinheiro a algum outro sítio para poder submeter, fazer pagamento, ou pedir adiantamento do trabalho, conseguia pagar do outro lado. Mas quando não tinha essas duas possibilidades de adiantamento ou de ter um fundo, uma reserva, que é capital de giro, para poder fazer os pagamentos, eu tinha que ir para lá, convencer ele que eu irei pagar. Então,
consegui manter essa boa relação até hoje. Então, fui fazendo esses trabalhos. Levava, entregava, depois esperava todo o período de pagamento, conseguia pagar. Então, acho que aí, desculpa lhe cortar, mas acho que tem agora aqui mais um ponto que é importante. Eu vejo muitos que, por causa de falta de capital, de reserva, dinheiro em caixa, para fazer as operações, eles têm um projeto, o cliente aprova o projeto e quer executar, mas as empresas já sabem, me entrega que eu pago. Como você vai fazer é teu problema. Então, como é que fizeste para caminhar e ultrapassar essas dificuldades? Onde é que o Douglas arranjou dinheiro para estar a financiar aquilo que devia fazer para entregar aos seus clientes? O cliente só vai pagar depois. Pior, outros eu começo a contar 30 a 60 dias depois do dia da entrega. Sim. Então, você trabalha lá, inventa-se, mas daqui a 60 dias é que eu pago. Como é que geriu isso? Eu acho que hoje consegue gerir muito melhor. Mas lá atrás, quais foram as dores e como resolveu isso? Bom, no princípio até estava um pouco mais, essa parte estava um pouco mais facilitada, ok? Quando eu começo a fazer trabalhos de gráfica, eu já, como havia dito, já havia feito dado aulas na ABOV, então tinha lá pessoas que, o diretor na altura, né, do centro, era meu amigo. Então, é meu amigo porque nós vivemos juntos na residência. Ok. O outro também é colega dele, parceiro dele, também viveu na residência. Entramos juntos na faculdade, né? Então todos nos conhecemos. Então é onde entra mesmo as boas relações. As boas relações. Eles já estavam adiantados no processo, porque iniciaram mais cedo que eu. Já tinham uma capacidade também financeira. Então, em alguns momentos, eles tinham gráficas? Não, eles não tinham gráficas. Eles tinham outras empresas? Uma outra empresa. Então, consegui, em algum momento, eles me emprestarem dinheiro. Então, você pedia emprestado para poder fazer. A única forma mesmo era a confiança mesmo. Existia uma grande confiança até hoje. Existe uma boa confiança, uma boa relação. Mas a minha vantagem talvez é porque comecei com pequenos trabalhos. Então, os empréstimos devolvia sempre. Sempre pediu, sempre devolveu. Sempre devolvi, então sempre fiz uma pequena poupança. Então, sempre consegui ir assim devagar. Então, e quando não dava para eles emprestarem, porque os valores começaram a ser altos em algum momento. Eu digo isso porque também vivi, inclusive até hoje, né? Parte disso que é muito dinheiro. Quando é muito dinheiro, como é que você se vira? Quando é muito dinheiro, é isso que eu digo. As relações, as boas relações que tu vais construindo com o tempo, num dia te safam. Porque eu mesmo, os fornecedores, eu conversava com eles. Se eu já fiz um trabalho várias vezes, criamos uma confiança. Então, se tinha algum trabalho para produzir, eles produziam, eu conseguia entregar, ficar à espera do pagamento e eles confiaram em voltar a pagar. Já teve de ir ao agiota para buscar dinheiro? E agiota não. Eu sempre quando via ao agiota, margens 30%, se me deu o meu lucro, contando com as despesas, sempre não ia fechar. Então para si a solução são as boas relações, começar de pequeno, mantendo essas boas relações. Uma coisa que eu consigo ver como um erro que alguns jovens cometem é que eles querem ser mais despertos. Sim. É preferível eu, Alfas, vir ter contigo, entrarmos num acordo, eu fazer várias vezes trabalhos contigo, no dia que eu estiver no aperto, você vai me confiar. Agora, se eu, em cada trabalho que eu faço, tenho diferentes fornecedores, como é que eu vou conseguir ter esse... Pronto, então mercado? Acho que agora aqui tocou no ponto, porque eu estava à procura do tal parafuso para apertar. Então, o teu parafuso é fidelidade de parceria. Então, você atravessou todas as etapas com os mesmos parceiros e daí que construiu tanto a relação de posso pagar mais tarde, dê-me, ou até a opção me empreste dinheiro, porque alguns até querem garantias. Né? Para além de não te pagarem, querem que você deixe um cheque visado, de forma que possa executar o trabalho. Ok. E esse processo de gestão do dia a dia da tua equipe, de colaboradores, para esse crescimento, como é que é a gestão
dos teus recursos humanos. Na verdade, o que eu quero perceber é gente que entra já com formação ou é gente que estás a ensinar para poder fazer o trabalho? Na verdade, acho que posso dizer que 80%, no princípio, na verdade, quase todos que entravam sem saber nada. Yeah. Sim, a experiência vem da formação à pessoa que está lá. Então, para entender melhor aquilo que nós fazemos, ou que são os nossos colaboradores, e os colaboradores também sabem por onde consultar alguém experiente, do que entramos todos novos nessas áreas. Mas na área da gráfica, aquilo que eu já estava com maior domínio, foi mesmo buscar pessoas que ainda não têm domínio, têm pouca experiência, investir nelas e depois continuar. Graças a Deus está tendo bom efeito. Ok, e quais são os planos para o futuro? Né? Estamos a caminhar já para a nossa reta final. Quais são os planos, Douglas? Vai saltar de novo? Passou, primeiro trabalhou, depois foi informática, agora gráfica. O que está neste momento a olhar em termos de futuros negócios ou de crescimento do seu em si? Ou para chegar aonde? Bom, neste momento acredito que ainda vou continuar na área que tem a ver de produção, quer dizer, quando digo produção não estarei lá nas operações, mas tipo toda a empresa que estou a criar, nova empresa que estou a criar, tem a ver com desligar uma parte daquilo então, que está já a criar outra empresa? Outra empresa. Na mesma linha? Mesma linha, porque a gráfica e serigrafia é vasto. Ok. Então, quero separar alguns itens que nós, se calhar, não temos domínio ou nos atrapalham naquilo que é o nosso dia a dia da nossa empresa atual. Então, queremos separar para ter autonomia nesse outro sítio. Interessante. Ou seja, dentro da mesma empresa vai começar a criar unidades mais autónomas, né, que sejam outras empresas, mas não desligando, por exemplo, se está na gráfica, ir para a imobiliária. Sim. Ok, eu percebi. Agora, vamos lá, é o momento em que tem que falar com o empreendedor que está lá em casa sentado a nos assistir, dizer, já ouvi tudo isso, mas como é que eu começo, né? Se tem aqui a Alana, que é para lhe dizer assim, de forma simples, quais são os pinos que pode dizer a alguém para que amanhã já comece a fazer alguma coisa dentro daquilo que é a sua visão, obviamente, de negócio. Cada um tem aquilo que lhe inspira, aquilo que lhe motiva a trabalhar. Quais são os elementos ou as ferramentas para si que são fundamentais para iniciar um negócio, se manter nele e crescer? Bom, primeiro seria fazer uma introspecção, saber mais ou menos quais são as tuas habilidades, quais são os teus talentos, né? Agora, se descobrir, se já sabe exatamente quais são os talentos, quais são as habilidades, acho que temos que começar a investir a partir daí. Ok. Sim. Depois podes pular para uma outra área, né? Mas pelo menos tu inicias e tens uma margem de erro um pouco reduzida. Diferentemente de entrar numa área que totalmente desconheces e depois chegas lá, qualquer probleminha desistes com facilidade. Não, segundo, não desistir, porque os problemas sempre vão aparecer e é todos os dias. Agora, e outra coisa é reinvestir. Ok. Sim, reinvestir. Então, se já consegues suportar, vamos dizer, 10 clientes com regularidade, tenta olhar para o que tu podes fazer para suportar 100 clientes. Okay? Se já suportavas negócios de 10 mil, 100 mil, o que tu podes fazer para ampliar? E olhar também a experiência dos mais velhos, principalmente em alguns aspectos que nós negligenciamos. Quando falamos de empreendedorismo, sempre saímos a correr porque é saber fazer, ora, trazer coisas novas, inovação, criatividade, essas coisas. Mas tem aspectos nas empresas que nós negligenciamos, que é a parte administrativa e a parte financeira. Então tem que olhar bem nesses aspectos, porque quanto mais vais crescendo, mais responsabilidades
fiscais e assim como administrativas vai recebendo. Porque aquele colaborador que iniciou contigo, quando tu só conseguias faturar 100 mil, no dia que tu faturas 500 ou 600 mil, um tempo já passou. A sua também já evoluiu, já tem as suas necessidades. Vais ter que conseguir aumentar salários, vais ter que aumentar também os impostos. Então, quanto mais ganha, mais responsabilidades, na verdade. Que, na verdade, não são despesas, sim, porque é investimento, acima de tudo. Sim. Tanto o salário, máquinas, tudo isso é esse reinvestimento que diz. Douglas, obrigado. E eu acho que ficaram aqui alguns pontos, que é introspeção, olhar para as suas habilidades e perceber qual é o seu talento, o que consegue fazer, não desistir. Enquanto não desiste, aquilo que vai recebendo em termos de clientes, em termos de trabalho, todo esse rendimento, procurar reinvestir. Esta é a fórmula do nosso convidado de hoje, Douglas, e chegamos assim ao nosso programa, lembrando que nós estamos neste espaço aqui da Masterlink, que é o nosso parceiro, nos deu esta casa bonita e que também está aberto para si. Querendo fazer seu podcast, pode muito bem entrar em contato nesse link na descrição, com certeza, de forma que possa também ter um ambiente para falar do seu negócio com os seus parceiros. Nós voltamos daqui a 7 dias no nosso terceiro capítulo. Até lá.